Praticamente toda a tecnologia que usamos hoje, desde o smartphone no bolso à grande transição para a energia verde, depende de um conjunto de ingredientes que são quase secretos. Hoje vamos mergulhar no mundo dos elementos de terras raras, os materiais que, sem darmos por isso, estão a moldar o nosso futuro. Mas é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. E se eu dissesse que o nome terras raras é, na verdade, um dos nomes mais enganadores da ciência? Perceber este paradoxo é a chave para entender grande parte da geopolítica do século XXI. Bem, para desvendar este puzzle, vamos seguir a um roteiro simples. Primeiro, perceber o que são, afinal, estas terras raras. Depois, porque é que os ímãs que elas produzem são tão vitais. A partir daí, analisamos o domínio quase absoluto da China, a resposta que o Ocidente está a tentar dar e, claro, como é que tudo isto se reflete no mundo dos investimentos. Ok, vamos começar por desmistificar o nome. Por que é que chamamos raro a algo que é tão fundamental para a tecnologia moderna? E aqui está o ponto-chave. O problema não é encontrar estes elementos. Na verdade, alguns deles são até mais comuns na crosta terrestre do que o cobre. A verdadeira raridade, o verdadeiro gargalo, está no processamento. É um processo incrivelmente complexo, caro e, sejamos honestos, muito poluente para os separar e refinar até se tornarem utilizáveis. Tecnicamente, estamos a falar de um grupo de 17 elementos da tabela periódica. O que os torna especiais são as suas propriedades magnéticas, catalíticas e luminescentes, que são absolutamente únicas. São eles que permitem que os nossos aparelhos sejam cada vez mais pequenos, rápidos e eficientes. E para muitas aplicações, simplesmente não há substitutos. Mas atenção, mesmo dentro deste grupo, há uma diferença fundamental. Temos os leves, como o neodímio, que são mais abundantes, e depois temos os pesados, como o disprósio e o térbio. Estes são muito menos comuns, mas são absolutamente cruciais para tecnologias que precisam de funcionar em condições extremas, como a altas temperaturas. São estes os verdadeiros prémios estratégicos. E isto leva-nos à sua aplicação mais importante. Porque é que toda a gente quer estes elementos? A resposta resume-se a uma palavra: ímãs. Mas não são os ímãs quaisquer. São os ímãs que estão a alimentar a transição para um mundo mais verde. Estamos a falar dos superímãs de neodímio ferro-boro. São os ímãs permanentes mais fortes que a humanidade consegue produzir. A sua força, combinada com a sua leveza, é o que permite a eficiência e a miniaturização de tudo, desde os motores elétricos dos carros até aos discos rígidos dos nossos computadores. Para se ter uma ideia da escala, cada motor de um carro elétrico tem mais de 1 kg de elementos de terras raras. Agora, multipliquem isso pelos milhões de carros elétricos que são produzidos todos os anos e começamos a perceber a dimensão do desafio. E se formos para a energia renovável, os números são ainda mais impressionantes. Uma única turbina eólica de grande porte pode precisar de cerca de 2 toneladas destes materiais. Eles são literalmente a espinha dorsal da nossa infraestrutura verde. Portanto, a conclusão é clara. A procura não está só a crescer, está a explodir. E esta previsão de um crescimento de 7 vezes até 2040 coloca uma pressão gigantesca sobre as cadeias de abastecimento globais. O que nos leva à pergunta mais importante de todas: quem é que as controla? E a resposta a essa pergunta é inequívoca: a China. O seu domínio não se limita a uma parte do processo. Estende-se por toda a cadeia de valor, desde a mina até ao produto final. Bem, tudo começa na extração. E aqui, a China já controla quase 70% da matéria-prima mundial. É uma posição dominante, sem dúvida, mas este número por si só não conta a história toda. O verdadeiro poder estratégico está no passo seguinte. É aqui que está o verdadeiro estrangulamento. O processamento e a refinação, ou seja, aquela etapa tecnologicamente complexa e suja de separar os elementos, é onde reside o verdadeiro poder. E neste campo, a China controla mais de 85% da capacidade mundial. E claro, esse controlo vai até ao fim da linha. Mais 90% dos ímãs de terras raras do mundo são fabricados na China. Isto completa o quadro de um domínio total, de ponta a ponta. O que vemos aqui é um padrão claríssimo. A cada passo na cadeia de valor, a cota de mercado da China aumenta. Passa de 69% na mina para mais de 90% no produto final. É um controlo que dá aqui uma alavancagem imensa sobre os preços e o acesso a tecnologias críticas em todo o mundo. Perante esta dependência, não é de espantar que o Ocidente esteja agora numa verdadeira corrida contra o tempo para construir uma cadeia de abastecimento alternativa. Vamos ver quem são os principais jogadores nesta corrida. Nos Estados Unidos, a grande esperança chama-se MP Materials. Eles reativaram a única mina de terras raras em escala no país, a Mountain Pass, e têm uma missão muito ambiciosa: reconstruir toda a cadeia de valor em solo americano, da mina ao imã. O outro grande ator fora da China é a australiana Lynas Rare Earths. A Lynas é, neste momento, o único produtor significativo em escala no mundo ocidental, com uma mina na Austrália,
e, crucialmente, uma unidade de processamento na Malásia. É uma peça vital para a diversificação. Toda esta tensão geopolítica e industrial está, como é óbvio, a criar um cenário de investimento muito particular. Na nossa última secção, vamos ver como é que os mercados financeiros se estão a posicionar para esta nova realidade. Um dos veículos mais conhecidos para investir neste setor, o ETF RENEX, tem uma estratégia muito interessante. Não é só uma aposta em terras raras para motores, é uma aposta mais ampla nos metais estratégicos da eletrificação, que inclui também, por exemplo, o lítio para as baterias. Ou seja, é uma aposta em todo o ecossistema de transição energética. E se olharmos para as suas principais posições, vemos esta estratégia a funcionar. O fundo equilibra as apostas nos produtores ocidentais de terras raras, como a MP Materials, e a Lynas, com gigantes do lítio como a Albemarle. E até inclui o líder de mercado chinês, para ter exposição a todo o setor. Portanto, a ideia fundamental é esta. Investir num fundo como o REMEX é menos sobre apostar no preço do metal em si e mais uma aposta tática na reconfiguração geopolítica de toda a indústria global. É um investimento na corrida para criar cadeias de abastecimento seguras fora da esfera de influência da China. E isto deixa-nos com uma última questão, que é talvez a mais importante. A transição para uma economia verde é absolutamente essencial, mas ao criar uma nova dependência de um novo conjunto de recursos críticos, controlados por muito poucos, não estaremos, sem querer, a lançar as sementes para a próxima grande guerra por recursos? Uma pergunta que muito provavelmente vai definir as próximas décadas.